Newtons e Hernanis, é este o título da crónica publicada hoje em Observador.pt, com a assinatura do editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, que já está aqui connosco em estúdio. Rui, bem-vindo. Partilhas uma reflexão sobre as consequências retiradas por alguns titulares de cargos políticos visados em investigações judiciais, o caso da Operação Tutti Frutti ou o processo que envolve o demissionário secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernani Dias. E começas o artigo por salientar a ideia de que o respeito pelo princípio da presunção de inocência não impede que, em alguns casos, se possam fazer, desde logo, juízes éticos e morais. O suficiente para ferir se determinado titular de cargo político deve ou não manter-se no cargo? Sim, muitas vezes sim. Eu creio que há aqui um ponto que é, para se definir se uma situação é ilegal ou não, que eu deve fazer são as entidades competentes, desde logo as entidades judiciais, os tribunais e todas as pessoas devem ter esse direito de se defender, até porque pode haver várias justificações para os atos que cometeram e que são relevantes do ponto de vista da legalidade. E o que muitas vezes se confunde é há uma decisão do tribunal, foi arquivado. Foi arquivado, então está totalmente ilibado. E é verdade, do ponto de vista judicial está totalmente ilibado. Não significa, eu vou dar um exemplo, no caso Tutti Frutti, um deputado ou um determinado operacional que paga as cotas não sei quantos mil militantes, pode não ser nenhum ilícito criminal, mas não significa que não se faça um juízo político sobre isso. Da mesma forma, o caciquismo, alguém dar boleia a pessoas dentro de uma carrinha e transportá-las para um voto que, pronto, sabe-se que é um bocadinho condicionado, de alguma forma, combinado, pode não ser nenhum ilícito legal, não deixa de se poder fazer uma avaliação ética sobre esse momento. E depois, e era esse ponto dos Newtons e Hernanis, enfim, eu acho que eu confesso que até nem gosto muito e tento evitar escrever artigos de opinião sobre temas que naturalmente exigiram a isenção jornalística no momento em que eu escrevi, mesmo que, enfim, depois eventualmente nas análises e comentários que a própria rádio exige que eu tenha na qualidade de editor de política, muitas vezes seja quase inevitável de o fazer. Mas aqui nem era pegar tanto por esse assunto que está rebatido. Acho que Luís Newton já foi altamente criticado, Hernani Dias também, mas tem a ver um bocadinho com... Parece que vivem num mundo em negação absoluta. Uma das coisas que eu escrevo é que eles vivem em negação em direitos de resposta e depois o que acaba por haver é o direito a dar essa resposta. Porque, vamos ver um exemplo que é, no caso de Luís Newton, a maior parte das questões, como na altura quando escrevia, em que contratava um colega de partido, tinha uma empresa de Barcelos que contratava em Lisboa, um amigo que fazia política com ele não via problema nenhum nisso nunca viu, não é? E era uma questão que pode até não ser ilegal, mas do ponto de vista ético não fica bem, e portanto tudo isso é uma avaliação que pode ser feita, sempre negou. Depois vem a justiça dizer, olha, afinal isso não é só uma questão ética, também é uma questão que pode ferir a legalidade. Mas apesar de tudo, há aqui uma diferença nos comportamentos. Hernani Dias pede a suspensa, pediu a demissão por causa do caso que o envolvia. Luís Newton suspende o mandato no Parlamento, mas mantém-se na Junta de Freguesia. Há aqui alguma diferença de comportamentos que deve ser valorada? Sim, para já o estado de negação de Luís Newton continua. Luís Montenegro acaba de emitir um comunicado que foi enviado às redações da direção do PST a dizer que avocou a ele todas as decisões sobre Lisboa, quer a autarquia, quer as juntas, o que significa que não confia no presidente do PSD de Lisboa, que é Luís Newton, e portanto acabou neste momento de lhe retirar o poder. Mas deixa-me dizer que a questão de Hernani Dias, ele também houve um primeiro facto que me parece até quase mais grave do que o que levou à admissão dele, e ele continua lá a prejudicar o Luís Montenegro, depois acabou por sair, depois foi ao Parlamento e optou por dar respostas truncadas, e o texto também é um bocadinho isso. Ou seja, Hernani Dias pelo menos teve essa decência de se retirar, mas não deixa de ser muito estranho. Então o filho foi estudar para o Porto, o apartamento tinha que ser do filho da construtora a quem ele deu o contrato. Diz que tem as faturas todas, mas não diz quanto é que o filho pagou. É diferente se tiver pago 1000 euros ou 100. Porque se está em causa um favorecimento, é preciso esclarecer isso.
não esclareceu. Ter as faturas, mas não dizer quanto é. Depois disse, eu com muito custo comprei um apartamento a quem? À mesma construtora, em Gaia. E foi 280 mil euros, com muito custo do esforço de trabalho. Não tem causa. Mas quanto é que ele custava inicialmente? Disse a RTP outra vez, 340 mil. Um desconto de 60 mil euros para a mesma empresa que tinha dado o contrato. Pode ser uma grande coincidência. Mas quer dizer, no fim do dia nós podemos olhar para estes factos e dizer assim, como é que alguém, perante estes factos que sugerem aqui questões inquietantes, eu não estou aqui a fazer a justiça depois de ir, se é ilegal, se não é, e perante isso é sempre uma fuga em frente. Foi fruto do meu trabalho, o meu filho morava com mais pessoas que também pagaram, tenho as faturas. Isso é que acaba por ser, e depois vai ao Parlamento, isto no caso de Hernani Dias, falar, e eu já volto aqui à relação dos dois, e Hernani Dias acaba por dizer que a entidade, eu liguei à entidade da transparência e portanto disseram que podia fazer assim. Sim. E confirmou. E depois a Mariana Lima Cunha mandou uma pergunta nesse dia para a entidade da transparência que desmentiu por completo. E ele enviou um direito de resposta para o Observador, que foi publicado. Nós publicamos em nome da democracia, da transparência, é uma postura, quase sempre publicamos, a menos que tenha erros ou que tenha falsidades, porque é assim a lei e nós gostamos de ter essa transparência com os nossos leitores. E, na verdade, a entidade de transparência, nesse mesmo dia, já lhe tinha enviado uma carta para o Bruno Nunes, que era o Presidente da Comissão, e para os deputados todos, a dizer que ele tinha a desmenti-lo e que tinha enfocado em vão e de forma errada e abusiva a entidade da transparência. Então, na verdade, em vez de corarem de vergonha e, ok, fiz errado, não, ainda por cima, ainda tem uma postura, que não tenho outro termo para isto, uma lata, depois disto tudo, de agir como se ainda os criminosos ou os potenciais criminosos fossem os jornalistas que fizeram perguntas a uma entidade que o desmentiu. E esta postura faz-me lembrar muito, eu até pus aqui no texto 1 ou 2 ou 3 exemplos, mas haveria 4 ou 5 textos que eu escrevi factuais que também foram alvo de direito de resposta. Na altura nós publicámos também naturalmente, mas notando que era uma forma de agir. E a ERC, na altura, que eu creio que era liderada por Carlos Magno na altura, também fez sempre todos os serviços e tudo fez para que isto fosse prejudicado, e foi um condicionamento do meu trabalho. As pessoas dizem, tu agora às vezes falas com um bocadinho de verbo sobre isto. Não, os jornalistas não são pressionados, ninguém anda atrás, ninguém lhes bate, ninguém lhes diz vais perder o emprego. Há um tipo de condicionamento e muitas vezes a forma de o fazer é com isto, com direitos de resposta. E quando é ERC que tem que optar por ficar de um lado, fica do outro. Não fica do lado da verdade. E sim, isso ia condicionando, porque não é agradável escrever um artigo completamente factual e receber sempre um direito de resposta. E a ERC, em vez de refletir sobre aquilo, decidia sempre no mesmo sentido. E era contra o jornalismo. Felizmente, agora, muitos desses factos, que na altura eram factos jornalísticos, transformaram-se em factos judiciais. Temos pena para estas pessoas, não deixam de agir como se tudo isto fosse um grande estado de negação. Rui Pedro, não te referes a isso precisamente no artigo, mas estás a falar de condicionamento com os jornalistas. A minha questão é até que ponto é que estas figuras são condicionantes dentro das estruturas dos partidos que integram. Neste caso estamos a falar de PSD, mas sabemos que isto não acontece só no PSD. Como é que estas pessoas aparecem nas listas de deputados, aparecem nas estruturas locais dos partidos sendo sempre muito difícil às direções gerirem estas pessoas e afastá-las quando é o momento? Sem dúvida. Deixa-me só dizer uma coisa, Raquel, que eu não me estou a queixar que eu resolvi isto na altura com as pessoas e não me estou a queixar de condicionamento nenhum em específico, fiz sempre aquilo que queria e não me condicionaram nesse aspecto. Eu só estava a criticar a ERC ser aliada nessa tentativa de condicionamento, porque aí o que os políticos tendem a fazer isso, enfim, faço política há 17 anos, faz parte do jogo. Até nós também, de certa maneira, tentamos pressionar a chegar à verdade e, portanto, é um jogo, é assim, não me estou a queixar disso. Mas respondendo à tua pergunta, porque eles têm sacos de votos, muitos deles têm poder dentro das próprias estruturas partidárias que vão para além daquilo que são as suas ideias e a sua forma de estar na política. Tem a ver com ou contratos que deram a associações, ou relações que usaram o poder que tinham para contratações públicas de determinadas associações, dar dinheiro a determinadas empresas, contratar familiares. Isto são tudo casos que eu não estou a falar como exemplos, mas que aconteceram, na verdade, com muitas destas pessoas. Os partidos não os conseguem afastar porque ter pessoas que conseguem mobilizar voto para ganhar eleições autárquicas é muito importante.
Mas deixa-me dizer que Luís Montenegro fez agora o correto e chamou a ele, mesmo que isso tenha significa alguma perda eleitoral e alguma dificuldade maior para reeleger Carlos Moedas, pelo menos diz, isto assim não pode ser, não podem ser as pessoas que foram acusadas agora a decidir quem é que vão ser os candidatos, portanto deixa-me cá chamar a mim isto, e portanto já é uma consequência disto tudo, e é um sinal positivo que o Luís Montenegro tinha feito isto, para que estas pessoas assim vão perdendo algum poder, porque só sem elas a decidir perante a situação fragilizada que estão, eu até acho que elas deviam sair para se poderem defender melhor, e portanto acho que o Luís Montenegro fez bem. Entrou com um bocadinho aquela pergunta que aqui tinha preparada para ti, tem passado um bocadinho aquela ideia de que o PSD e a direção do PSD pouco pode fazer para forçar estes, e em particular estes autarcas, Luís Newton e também Vasco Morgado, a renunciarem aos seus mandatos, mas esta é de facto uma forma... Não, retirou-lhes o poder, e deixa-me só dizer, podem sempre depois retirar de alguma forma a confiança política ou pedir às estruturas que de alguma maneira se reúnam para retirar a confiança política, mas sim, acho que estão um bocadinho a esperar para ver, e já se vê qualquer coisa. Isto que o Luís Montenegro fez, de focar a ele, à direção dele, esta escolha já é um primeiro passo. Rui Pedro Antunes é o editor de política do Observador e assina um artigo que pode ler em observador.pt com este título: Newtons e Hernanis. Foi hoje o Rui Pedro Antunes, o colunista do Diário. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.